Só vive o propósito quem suporta o processo. Um assunto que tem me provocado muito estudo e dúvidas também, talvez, né? E eu acho que é uma dúvida geral de muita gente. E ontem, por exemplo, antes de ter mandado aquele pequeno vídeo para muitas pessoas aí, inclusive mandei para Mariana, eu estava revendo os transbordos do pessoal do grupo 138 aqui, lá depois no começo, né? E eu assisti lá, por exemplo, um transbordo da Samantha, acho que foi a live primeira da Samantha. Aí ela falou, tem testemunho da Mariana, tem muita gente falando e tal. E muita gente falando sobre propósito, né? Eu lembro bem que as palavras da Mariana que ela falou, eu entendi que o meu propósito no momento é cuidar das minhas gêmeas. E isso aí é o propósito no momento. E quando a gente vai para o IP, bom dia, Alessandra Campos, tudo bem? Bom dia, Ângela, como vai? Sejam bem-vindas. Então, quando a gente vai para o IP, a gente fica muito claro a questão de ativação de identidade, você ativa a sua identidade, mas na questão de propósito, fica um negócio meio vago, assim, você fica meio que boiando, e você tem que fazer essa busca para encontrar. E vários assuntos, eu já fiz uma live aqui, já mostrei aquele questionário e tudo mais, mas eu continuei pesquisando sobre o assunto e quero fazer ainda muita live falando sobre isso. E o que me chamou a atenção nesse tema que eu coloquei, só vive o propósito quem suporta o processo, que é aquela foto que eu postei lá no grupo. Eu estava lá em Porto Seguro e vi essa camiseta para vender, que é de uma fábrica lá de Salvador, na Bahia. Eu comprei essa camiseta e a frase é muito forte mesmo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Porque às vezes você está num processo que é para viver o seu propósito, mas você não aguenta aquele processo, você interrompe o processo. Automaticamente você vai ficar perdido e não vai chegar no propósito que Deus tem para sua vida. E eu consegui encontrar aqui algumas passagens bíblicas que vão falar sobre esse assunto. Então, assim, essa frase, só vive o propósito quem suporta o processo, é uma reflexão profunda sobre a jornada da vida, sobre a busca por um propósito, que é o que nós temos falado muito. Ela sugere que alcançar um propósito significativo na vida geralmente requer que você passe por um processo. E talvez muitos ainda não encontraram de fato seu propósito. Por quê? Porque não souberam lidar com o processo e com as características desses processos. Às vezes eu falo processo, estou generalizando, porque podem ser vários. Pode acontecer vários processos no seu caminho para que você chegue ao seu propósito, certo? Esse propósito aqui, ele pode ser entendido como um objetivo de vida, né? Uma missão pessoal que dá sentido à sua vida e à vida de uma pessoa. É basicamente aquilo que, em linhas gerais, todo mundo já sabe o conceito. O processo, já por outro lado, ele é a jornada ou o caminho que vai te levar ao propósito. Pode envolver aprendizado, crescimento, mudança e muitas vezes você poderá enfrentar, né, e deverá superar também obstáculos. Nós estamos falando aqui, antes de vocês entrarem, eu estava com a Sandra conversando e ela fez uma música, né, depois que ela foi para o IP, há muito tempo que ela não cantava e agora renasceu dentro dela a chama novamente para ela cantar, e ela fez uma música que tem a ver com identidade, eu até mandei uma outra letra para ela, e agora a música está pronta. O Marcelo está no projeto dele, no propósito dele de fazer os vídeos lá no estúdio, e ele deu aquele problema de saúde, ficou ruim, e aí quando melhorou, é só voltar para o estúdio, volta os problemas. Por que disso? E relembrando também a live que a Samantha falou no início, que o inimigo não quer que você viva o seu propósito. Porque ele sabe que cada pessoa que for reinante, que for governante, que, que viver o seu propósito aqui na Terra e que multiplicar o reino na vida das pessoas, vai atrapalhar o plano dele. Por isso ele cria embates. E quando você está lá no processo, no passo a passo, na sua jornada para você alcançar o propósito, ele vai dificultar com certeza para que você não atinja, né, o seu propósito. Para você
realizar esse propósito, então você precisa suportar ou persistir através de processos, mesmo quando for difícil. Isso pode envolver você ter que desenvolver resiliência. Quantos aqui são resilientes? Resiliência é uma qualidade que você tem que adquirir, que é você ficar firme diante de todos os obstáculos, focado e não desistir, né? Paciência, capacidade de aprender com os desafios e as adversidades. Tem pessoas que, quando enfrentam um desafio novo ou vem uma adversidade, ele imagina uma coisa, eu quero fazer isso. E aí, quando tem o primeiro obstáculo, qual que é a tendência do ser humano pelo viés cognitivo negativo? É desistir. E você não pode fazer isso, senão você não atinge o seu propósito. Quando vem um processo mais duro, você tem que ficar firme. Suportar o processo de Deus significa aceitar e confiar nos planos de Deus, mesmo quando isso envolve passar por dificuldades, desafios, períodos de espera, e é muito difícil, né? A Ângela está dizendo aqui, eu estou na luta contra a procrastinação. Começo as coisas com muito gás, logo mudo o foco e me envolvo com outra coisa. O inimigo quer que você faça isso. E lembre-se sempre de uma frase, Ângela, que o Pablo usa muito. Bora TTT. O que é o bora TTT? Tocar o terror na terra. Mas o que é tocar o terror na terra? Fazer o que precisa ser feito. Eu era uma pessoa totalmente procrastinadora. Começava as coisas e nunca terminava. Mas eu ainda luto com isso. Hoje eu faço o possível para não deixar nada para trás. Tem que fazer isso aqui? Vamos fazer logo. Faz logo, pronto, acabou. Aparece outra coisa. E aí, vez por outra, eu vejo que ainda fica uma coisa para trás que eu tenho que fazer logo para resolver e tirar aquilo da sua cabeça, porque aquilo vai ficar tomando sua energia, vai atrapalhar a sua frequência e, consequentemente, vai atrapalhar os processos para você atingir o seu propósito, né? A disposição de permanecer firme na fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas, crendo que Deus está trabalhando no seu benefício, cumprindo seus propósitos. Isso implica em você ser paciente, perseverante e confiante. Você tem que confiar em Deus. Ele está moldando você, ele está transformando você, te preparando para o melhor dele. Temos alguns versículos na Bíblia que falam muito sobre essa questão de propósito e de processo. Quem tiver com a Bíblia, quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui também, né? Vou até talvez colar aqui no chat. Uma passagem bíblica que é um dos meus versos prediletos, que fala sobre isso, é esse aí, ó, Jeremias, capítulo 29, verso 11. Deus diz para você nesta manhã, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para mim, é uma das passagens mais confortantes que a Bíblia tem. É como se Deus falasse assim para você todos os dias: filho. Algumas versões até dizem assim: planos de paz, que vocês terão regozijo. Então, assim, é como se Deus todo dia falasse para você: filho, não preocupa, faz sua parte. A minha parte é te levar no caminho. Não interessa se é no deserto, se é na floresta, se é no fogo, se é na água. Não interessa. Eu caminho, eu te conduzo. E você vai atingir o propósito. Agora, a sua parte é o quê? Suportar o processo. Nós temos exemplos vários na Bíblia. Por exemplo, a vida de José. Vamos falar de novo de José. Se fosse você no lugar de José lá, quando seus irmãos te prenderam num buraco, o que você ia fazer? Você ia ficar, nossa, agora eu vou morrer. Vai chover, vai inundar esse buraco, eu vou morrer afogado. Não, vai cair um bicho aqui, uma cobra, vai me picar e eu vou morrer. Não, vai acontecer isso. Partindo do princípio do viés cognitivo negativo que nós temos devido ao pecado, né, herança de Adão, muitos poderiam ficar pensando só nisso. E José também poderia ficar pensando nisso. Mas vocês acham que ele pensou assim? Não, porque José ele tinha certeza de que ele estava nas mãos de Deus. Ele tinha certeza que Deus falava para ele todo dia: eu conheço os planos que tem para você. Eu te conduzo, faz sua parte. E ele só tinha que fazer o quê?
ser reinante e governante. Por isso que José, em todos os lugares que ele foi, ele governou. Quando ele foi para a casa de Potifar, ele governou. Quando ele foi para a prisão, ele governou. E depois ele governou o Egito e salvou o povo de Deus todinho. E muitas outras pessoas também de outros países, né? E tudo mais. E isso é um fato verídico. Por mais que alguém não acredite na Bíblia, se você for buscar na história do Egito, você vai ver que isso realmente aconteceu. Mas todo o processo, ele tem... todo o processo que faz parte para você atingir seu propósito, processo de crescimento espiritual, ele requer da sua parte um esforço pessoal. Suporte o processo com fé, por Deus está no controle. Ele já preparou o melhor para você. Você tem que permanecer firme, você tem que crer. Deus sabe das suas necessidades. Por isso nós temos que seguir os planos dele. Tem uma outra passagem lá em Salmos, que é fantástica também, vou colocar aqui no chat, que é o seguinte: pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe o quê? Alegria. Outras versões falam o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus sabe quando você está chorando. Deus sabe quando você está na dificuldade. Quando você está passando por um processo que está na sua cabeça, às vezes, ser maior do que o que você possa capacitar. Mas não vos sobreveio, diz a Bíblia, tentação nenhuma que vocês não possam suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, Deus vai conduzir para você, vai dispor para você o necessário, a força necessária para você enfrentar aquilo ali. Mesmo que você enfrente momentos de angústia, a ira de Deus é passageira, mas o favor é eterno. A noite escura traz o choro, mas a manhã traz a alegria. Todo processo, tenham certeza disso, todo processo é passageiro. Você suporta a prova e experimenta o melhor de Deus. Confia na promessa e um novo amanhecer vem para você. E lá em Isaías, no capítulo 40, verso 31, vejam só o que Deus mandou para nós. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, imagina você correr e não cansar. Falar nisso, vamos abrir um parênteses aqui. Quantos estão no processo aí de corrida matinal, todo dia 5 km? Diogo, muito bem, parabéns. Mariana, está correndo? 5 km? Não? A Ângela, não? Nem andando? Sandra, começou, parou, andando? Tá valendo. Andando, Joaquim, eu estou. 5 Correndo, km por não. dia? Não faço 5, faço normalmente 40 minutos, 20 a 40 minutos. Aí depende do seu organismo. 40 minutos dá para você correr os 5 quilômetros, né? Eu comecei correndo, eu gastava 1 hora, depois eu comecei andando, corri um pouquinho, parava, corri um pouquinho, parava e tal. Hoje eu já estou no processo, já tenho o quê? 40 dias praticamente, comecei na segunda semana de janeiro, já emagreci quase 3 quilos por causa disso, Bom, e sem fazer dieta, né? Tirando as do jogo da vida, mas hoje, para mim, correr é fácil, é tranquilo. Meu alvo agora é correr em menos tempo. Eu estou conseguindo fazer em 5 quilômetros em 37 minutos, às vezes 35, mas eu quero chegar em 25 minutos, é o meu alvo. Ou seja, correr cada quilômetro, gastar só 5 minutos, para mim gastar menos tempo com a corrida. Mas vamos continuar, gente. Nós fortalecemos a nossa fé a cada processo de crescimento. Dessa forma, Deus capacita a nós a alcançarmos lugares ainda mais altos. Lembra sobre aquela questão que nós ouvimos no IP? Novos caminhos, novos ambientes, novas pessoas, novos níveis. Quando você começa o processo de mudança, nós já falamos aqui sobre mudança, depois quem não assistiu a minha live que fala sobre mudança, acho que foi a segunda live, assista, o link está lá no grupo. Quando você começa esse processo de mudança, coisas vão acontecendo. E você tem que viver uma coisa de cada vez, porque são níveis. E você vai crescendo de grau em grau, de nível em nível. A Bíblia diz que sem os desafios e as provações, nenhum crescimento é possível. Se você anda cansado, você tem que renovar suas forças em Deus, na palavra de Deus,
para você continuar o caminho, enfrentando os processos, o que vem junto com os processos, para você chegar no propósito. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 12, o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Se você for alegre na esperança, se você for paciente no processo, no meio do processo, e se você perseverar em oração, você vai conseguir vencer essas etapas. E aí você vai subindo os níveis, né? A Sandra pôs aqui, a dificuldade que temos aqui, novos lugares, novas companhias. Pois é, Sandra, isso aí também eu enfrento aqui em Goiânia, não é só você. Por quê? Do IP, eu só consegui achar 2 até agora que a gente se relacionou. Mas assim mesmo, a gente não consegue se encontrar toda semana. E o que mais tinha para aumentar a minha frequência, minha energia sobre isso, era as lives aqui. E aí, depois que virou o ano, muita gente começou a pegar outras coisas. Por exemplo, a Lilian. Eu mandei o vídeo para a Lilian, ela falou assim: Cláudio, eu tive que escolher prioridades. E das minhas prioridades, a principal hoje é a família. Então, eu não consigo mais participar das lives, até mesmo porque, por causa das tarefas do Jogo da Vida, do SPR. E ela falou assim para ele: eu nem estou conseguindo cumprir todas as tarefas do Jogo da Vida. Imagina eu ter mais um compromisso da live. Eu falei assim: ô, Lilian, tá tudo bem, tá tudo tranquila. Saiba que você é filha amada de Deus e você escolheu a coisa certa. Você precisa fazer isso. E aí, uma forma que eu faço, viu, ô Sandra, é o seguinte: quando eu quero renovar a minha energia, eu começo a assistir as lives tudo de novo. Porque tá tudo gravado. E a minha frequência volta a subir. E aí me dá mais vontade de transbordar e mais vontade de falar as coisas. Eu sei que eu ainda preciso, né? Eu não cheguei ainda, como diz o Tiago Rocha, um copo de água que você vai pondo água e vai enchendo, 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 e depois ele transborda. Eu não cheguei nessa medida, por isso que eu ainda não abri o meu canal, por isso que eu ainda não abri o meu Instagram, assim, um outro Instagram só para transbordar, mas eu procuro transbordar na vida das pessoas com quem eu mantenho contato. E isso também faz parte dos processos, tá? Sem paciência não é possível suportar os processos. O tempo é de Deus e nós devemos nos adequar a ele. Com Deus tudo acontece na hora certa, por isso seja paciente. Suporte as provações, convicto de que Deus já preparou melhor no momento perfeito. Por exemplo, esse caso aí que está falando, que o Marcelo volta às dores quando vai para o estúdio. O inimigo também vai fazendo isso, ele vai atrapalhando você nos processos. Mas, se Deus está permitindo, é porque Deus sabe que não, talvez não é a hora certa. Vai ter a hora certa. Por isso a Bíblia diz: há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de semear, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de dormir, tempo de amar. E aí vai. Então, nós temos que, às vezes, também dar uma recuada, 2 passos para trás, para você avançar mais ainda para frente. Retomar o fôlego para você ir para frente. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, Tiago disse o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sabe aquela vida assim, quando está tudo normal? Até a Samantha falou na live dela, que ela achava que ela tinha uma vida boa demais, né? E depois que ela foi para o IP, a vida dela mudou e aí começou os embates, começou os problemas, às vezes dentro do lar, discussão com o marido, problema com o filho, isso, com família e tudo mais. Quando você está uma vida muito calma, tudo dando certo demais, se você não tem certeza de que você está tendo uma comunhão diária com o Senhor e você está reinando, você está governando, você está transbordando, você está fazendo o que tem que ser feito, pode ter certeza que alguma coisa pode estar errada. Porque o reinante, o governante, ele é firme, mas ele tem embates. Só que ele não deixa os embates atrapalhar o foco dele, ou a força de vontade. É aquela pessoa assim que sabe que tem que ir para a guerra, mas já perdeu a guerra antes de ir, né? É aquela pessoa que tem preguiça, fala assim: nossa Senhora, mais essa agora, e agora o que fazer? Então, assim, tem hora que as pessoas se descabelam, e às vezes eu tenho clientes ou contatos, amigos, que às vezes a gente fala uma coisa, aí acontece uma coisa externa, e a pessoa fala assim: nossa, e agora? Tal, tal. Eu falei: calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, para que desesperar? As coisas vão se encaixar. Apesar das provações, alegrem-se, meus irmãos, pois nelas encontramos crescimento e fortalecimento da fé. Quando isso acontece, Deus está refinando as nossas vidas
e nos preparando para um propósito maior. Portanto, suportemos esses desafios com esperança, sabendo que a nossa alegria está completa. E lá Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos estes sentimentos. Apesar do cansaço, do desgaste, nós sabemos que Deus nos renova a cada manhã. Nossos sofrimentos são temporários, mas resultam em uma glória eterna. Confiamos que Deus está trabalhando em nós, capacitando-nos a superar os desafios, alcançar o nosso alvo, o nosso propósito, a vitória em Cristo Jesus. E lá em Gálatas 6:9, Paulo disse também, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Se você desistir, você não vai colher. Então, sim, sementes nós temos todos os dias para semear. E com a certeza de que um dia ela vai colher, porque a semente é poderosa. O papel dela é explodir e dar fruto. Quando o cansaço, as provações, os processos começa a dar lentidão, começa a travar e você fica angustiado, lembre-se que Deus está do seu lado. Mantenha-se firme, fazendo bem, pois o processo vai moldar o seu caráter, vai fortalecer sua fé. E não desista, pois aqueles que perseveram colherão frutos abundantes no tempo certo. Deus não fala para você que ele vai te dar o fruto no tempo que você quer. A Bíblia fala, no tempo certo colheremos. É o tempo que é Deus que manda, Deus que consegue, né? E vejam só o que diz aqui também, que Paulo escreveu em Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Gente, em meio aos desafios, você tem que confiar no Espírito Santo que habita em você. Ele vai produzir em você frutos como o amor, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deixe que esses frutos fortaleçam você para suportar os processos que vai te levar para o seu propósito. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Nós já vimos quanta história do povo de Israel no deserto, 40 anos. A sandália não gastou. Muitos morreram lá no deserto. A maioria dos que saíram do Egito. E só a nova geração, os filhos, uma segunda geração, é que foi herdar a terra prometida. Mas eles puderam presenciar e testemunhar todas as ações que Deus deu durante todos os processos que eles tiveram no deserto. Deus mandava uma nuvem durante a noite para clarear o caminho. Deus mandava uma nuvem durante o dia para eles não pegarem sol. Eu te pergunto, o deserto te dá medo? Os processos do deserto da sua vida te atrapalham sua fé? Porque é o seguinte, gente, deserto é pessoal. Não é aquela ideia de deserto que a gente tem como se diz, de areia, né? Deserto pode ser uma coisa completamente pessoal, um problema de família que você está passando, um outro problema de trabalho que você está passando, qualquer que seja. O deserto da Ângela é diferente do deserto do Eile, que é diferente do Diogo, da Mariana, da Sandra, do Joaquim, do meu, Cláudio. Mas não tem como você chegar lá no final, colher os frutos, se você não passar pelo deserto. Depois vocês escutem uma música da Maria Marçal, que o Eile nos apresentou na primeira live aqui desse grupo, que ela lá falava, deixa, né? Deixa eu agir, Deus falando. Mas ela tem uma outra música que fala sobre deserto. A letra dela é fantástica. Não tem como você receber as bênçãos sem passar pelo deserto. É normal. Encare com tranquilidade, com simplicidade, sabendo que Deus está do seu lado para te ajudar. Ele está ali, só falando assim, segura aqui na minha mão, deixa que eu te conduzo.
E nós vamos chegar lá. Talvez você esteja passando por um deserto de um dia, uma semana ou um mês. Se você sabe o tamanho do seu deserto ou não, olha, em cada deserto, Deus nos conduz e nos testa para nos ensinar humildade, dependência. E tenha certeza de que sempre após o deserto você vai encontrar aquilo que você busca. O deserto é apenas um dos processos que te levarão para o próximo degrau, para o próximo nível. Suportemos o processo com fé, sabendo que ele nos capacita a superar e nos fortalece para herdar as suas promessas. Lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 7, olha só o que Deus diz. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês na sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, não tem faltado coisa alguma a vocês. E eu quero dizer para você, não interessa a sua idade, se é 50, 40, 60, 20, 30, 10, o Senhor está contigo desde o momento que você foi concebido lá no útero da sua mãe. E Ele está caminhando com você. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 31, diz o seguinte: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram, até chegarem a este lugar. Meus amados, tenham certeza que neste momento Deus está carregando você. Ele está com as suas mãos assim, carregando você. Talvez você não está percebendo, porque você está olhando para outros lugares. Você está meio desfocado, porque os processos são muitos. E isso depende do deserto de cada um. Às vezes o seu processo, o seu deserto tem mais processo que o meu. Mas não quer dizer que todos nós não tenhamos que passar por eles. Uns pode ser mais difícil. Um deserto que para a Ângela pode ser difícil, para mim pode ser simples. E o contrário também é verdade. Mas tenha certeza, Deus está carregando você. Quando nós enfrentamos longos períodos de espera e lutas, lembremos das mãos poderosas de Deus que nos guiam. Suportemos o processo com confiança, pois é Deus que nos sustenta. Ele supre as nossas necessidades, nos prepara para o propósito, para o futuro. Na sua fidelidade, nós encontramos forças. O salmista Davi, no Salmo 11, verso 5, olha só o que ele escreveu. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus prova-nos para saber se é isso mesmo que a gente quer, se é isso mesmo que a gente está afim de fazer. E se o seu coração está alinhado realmente com o propósito, com o alvo. Em meio aos desafios e tribulações, o nosso refúgio está no Senhor. Deus é justo, Deus sonda cada situação. Eu lembro bem que o Pablo, né, PM, fala muito sobre a questão de louvor. Não é o tanto de instrumentos que tem o louvor, não é a letra, a melodia, as notas, não é aquele bafafá todo, aquela coisa que te eleva espiritualmente, que você sente assim, o coração saindo pela boca. Não é isso que Deus se agrada. Deus se agrada é do que está saindo lá do coração. Deus coloca no mute. Ele não está interessado em escutar nada. Ele coloca no mute e só faz assim, ó. Sente o cheiro desse louvor. Se ele está saindo da onde? Lá de dentro, do seu coração. Ou se é só da boca para fora. Infelizmente, nós temos isso, de às vezes falar só da boca para fora. Vejam só o que diz aqui. Ó, eu tenho aqui N passagens bíblicas, eu não quero falar tudo para não prolongar, porque todo mundo tem o que fazer da vida também, né? Vamos colocar mais algumas aqui, ó. Jeremias, capítulo 9, verso 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? Porque ele sabe que se ele refinar você, se ele te provar, se ele tem a certeza que você está no caminho certo, que você está alinhado com o foco de chegar no seu propósito, de ser governante, de ser reinante, de transbordar na vida das pessoas, para multiplicar o reino, você vai ser a arma mais poderosa de Deus aqui nessa terra. E quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, logo o Senhor virá nos buscar e estabelecer definitivamente o reino que é para ser começado aqui na terra. Nós não podemos ser como os judeus que até hoje estão esperando um Messias que vai vir com poder de armamento e tomar o governo e tal. Não é nada disso. Hebreus capítulo 6, versos 13 a 15.
quando Deus fez a sua promessa a Abraão. Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Muitas vezes nós não atingimos o propósito, porque o processo nos desestimula, faz a gente perder a fé, a gente perde o foco e a gente não tem paciência para esperar. A gente quer que seja tudo imediato. E não é assim. Ó, eu quero falar para vocês. O tempo de Deus, o Kairos, é tão diferente do nosso Cronos. Eu gastei exatamente 10 anos para eu poder enxergar isso. Eu fiquei com a minha vida estagnada. Desde 2014, por causa de alguns acontecimentos que aconteceram na minha vida parou no Cronos. Parou no Cronos. E eu tinha tido, naquela época, um novo tipo de pensamento, que era pensar fora da caixa. E muitas coisas que eu aprendi, eu comecei a desaprender, porque eu fui ensinado da maneira errada. Eu achava que aquilo eram verdades irreparáveis, que ninguém podia discutir com aquilo ali. E não era bem. E quando eu comecei a abrir minha mente, estudar, estuda isso, estuda aquilo, tudo mais, 10 anos chegaram lá. E eu até falei em outra live aqui, quantos já pegaram aquela planilha dos ciclos, os 7 ciclos da vida, e já preencheram aquela planilha para você descobrir em que ano você está nos ciclos da vida. E eu percebi que agora chegou esse ano de 2024. É o meu ano da exponencialidade. Ou seja, Deus foi preciso falar assim: Cláudio, para um pouco. Tudo isso aí que você acha que é verdade, toda essa sua religiosidade, não é por aí. Você vai ter que reaprender. E sabe qual que é a melhor maneira, aliás, a única maneira de você reaprender? É você substituir uma verdade antiga por uma outra verdade. É a melhor forma de você tirar seus medos. Medo você não tira, você substitui. Então, se você tem um medo negativo, coloca um medo positivo no lugar. E assim você vai crescer, vai enfrentar os processos e tudo mais. Não quer dizer que você não vai ter medo mais, não. Deus nunca prometeu isso. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse poder eu dou para vocês também. Afinal de contas, você é a imagem e minha semelhança. Gente, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Quantos anos Abraão ficou esperando essa promessa? Ele ficou, às vezes, quase perdendo a fé, que foi cair na conversa fiada da mulher dele de engravidar a empregada para poder apressar o processo de Deus, o propósito de Deus. E hoje nós temos essa luta aí, Israel, muçulmanos com Hamas e tudo mais, tudo por causa dessa historinha aí, né? Gente, é o seguinte, nós temos que estar firmes. Deus disse o seguinte, Deuteronômio, capítulo 20. Não, eu vou colocar uma outra aqui, ó. Salmo 3, 16 e 17. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará com você. Com o seu amor te renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Gente, imagine você a cena. Jesus chegando em você, sorrindo e falando para você: você é meu filho amado. Em ti me comprados. E olha só que Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Gente, não tem motivo para você desesperar por qualquer processo que seja de qualquer tamanho na sua vida.
Deus vai lutar por vocês. A palavra está dizendo que nós estamos preocupados com o quê? Você é a imagem e semelhança do Criador, é só você acessar. Está tudo ao seu dispor. Romanos 12, verso 21. Paulo disse, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mateus 11, verso 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de processos, de problemas, de desertos, e eu darei descanso a vocês. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E eu quero encerrar aqui, antes das perguntas, que eu quiser fazer um comentário. 2 versos. Romanos 8, verso 28, que é o seguinte. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo é para o seu bem. Você só precisa ter certeza disso. E 2 Crônicas 15, verso 7, que é para fechar com chave de ouro. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês terá recompensa. E é isso, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração para falar para vocês nesta manhã. E eu ainda tenho muito assunto para falar sobre propósito. Eu tenho aqui, ó, um montão de coisa aqui. Eu até dividi e coloquei aqui, ó, segunda parte, live número 6. Vou na próxima dar mais delongas sobre esse assunto. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, transbordar conosco? Deixe influir, deixe influir. Eu queria falar uma coisinha. Muito que acontece aqui dentro de casa, né? A gente vem na busca, assim, meu marido, uma busca, eu já até comentei com vocês, né? E, assim, o que a gente sente? Às vezes a gente fica um pouco, acho que perdido, assim, sabe? No sentido, ele sabe um propósito, mas ele é ansioso, né? Ele tem uma ansiedade de chegar nesse propósito, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se a gente está procrastinando, a gente tem que dar um passo ou se é a vontade de Deus, sabe assim? A gente fica nessa. Deixa eu te falar, exatamente isso que você está falando, é a continuação aqui, que eu não quero continuar, porque senão eu vou continuar, não vamos parar lá para as 11 horas da manhã. A segunda parte fala justamente sobre isso. Qual que é a importância de você ter um propósito na sua vida e como você encara isso diante de Deus. O que a Bíblia fala? Como é que você tem que encarar? Como é que você caminha pensando nisso? E aí entra os fatores que você mencionou. Por ele ser ansioso e às vezes ao mesmo tempo gera uma dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Eu tenho que fazer isso agora ou não tenho? Então, assim, não se preocupe com isso. São processos. São dúvidas que estão aí na sua cabeça. Ele tem que confiar, ele tem que ter fé que Deus está carregando vocês e no momento exato as coisas vão acontecer. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Diga a minha amiga cantora Sandra. Louva a Deus por essa palavra. Estava conversando com o Cláudio aqui antes de todos entrarem, né? E estava falando com ele sobre os ataques que eu e Marcelo temos sofrido, não tem sido poucos, tem assim, uma coisa que assim, é tão absurda para todos os lados, que eu assim, me sinto numa guerra. Eu viro para um lado, tem bala, viro do outro, tem bala, do outro, qualquer lado que eu vire, que a gente vire, tem ataque. E não tem sido fácil. Eu venho com um problema, dores muito fortes na coluna, já né, de muitos anos, mas como eu sempre pratiquei exercício, sempre fiz academia, sempre pedalei, sempre fiz muito exercício físico, então isso mantinha controlado. Só que, assim, há 4 anos atrás, eu entrei na menopausa e a menopausa chegou, assim, me
me arrebentando mesmo. Te Ela jogou para fez, baixo. mas, cara, você não tem noção, assim, em tudo, emocionalmente, né, o meu psicológico, a minha força física, a minha motivação, dores assim que começaram a aparecer assim que eu não sei explicar de onde. Eu recentemente agora fiz um exame, o médico me pediu um exame para ver, porque ele desconfiou de uma doença autoimune que graças a Deus deu negativo, porque são dores muito intensas na coluna que me impede de fazer as minhas tarefas de casa e por consequência me impedem também de fazer, né, por serem muito fortes, começaram a me impedir também de fazer exercício físico. Eu começo e não consigo dar continuidade. Até o Pilates, eu estou fazendo Pilates, mas tem dia que eu não consigo ir, porque é muita dor. E então, assim, a menopausa me trouxe um prejuízo muito grande. E como eu tenho um tumor no fígado, né, controlado, mas o médico me proibiu de fazer a reposição hormonal, né? Já cheguei a conversar com ele, já fui em outros médicos para pedir, né? Porque eu acho que você precisa ter qualidade de vida e não adianta eu ficar protegendo o meu fígado se eu não estou protegendo o meu psicológico. A menopausa me traz muitos prejuízos em várias áreas da minha vida. Então, assim, hoje em dia eu olho e me vejo uma outra pessoa, às vezes eu não me reconheço. Então, assim, eu venho com essas dores já de muito tempo, né? Fazendo tratamento, acompanhamento. E aí o Marcelo começou com essas dores já, agora acho que já tem 2 meses. E às vezes tá nós dois aqui com tanta dor que os dois não têm vontade assim, não tem mais motivação, entendeu? E isso entristece, tem entristecido muito o nosso coração, porque são muitas dores, às vezes a gente tem que tomar remédio mais forte, e esses remédios dão sono forte, e aí a gente às vezes não consegue acordar tão cedo, a gente estava acordando muito cedo, fazendo um monte de coisa, e agora a gente não está conseguindo fazer isso mais. Então, uma série de coisas que vão virando né, uma bola de neve. Ontem, e aí como ele foi para Petrópolis com a mãe dele, e eu fiquei, ontem à noite aqui, eu levantei um clamor e levantou uma fúria contra, né, os ataques espirituais que a gente sabe que, né, que eles vêm sobre a nossa vida. E eu sinto que a gente está num processo de entrega de tudo que Deus planejou para a nossa vida. Eu tenho uma convicção muito grande que 2024 é um ano de transformação, de mudança em muitas áreas da nossa vida. Mas a gente está sendo atacado o tempo todo, de várias formas. Então, às vezes, isso confunde a sua cabeça. Será que a gente está mesmo no processo certo? Será que é mesmo para manter isso? Mas aí dá aquele, né? Acende aquela luz lá, não. Esses ataques são para fazer a gente desanimar de tudo que Deus está para entregar, porque eu sinto que está muito próximo da gente realizar tudo isso, né? Então, essa palavra hoje foi. Ontem Deus já me trouxe um alívio e eu orei, pedi a Deus para tocar também na vida do Marcelo, que estava em Petrópolis, que não estava aqui. E aí eu não falei, eu só pensei, falei assim, Senhor, se o Senhor estiver tocando nele lá agora, eu desejo que o Senhor toque nele, que ele sinta o mesmo que eu estou sentindo, que o Senhor faça ele me ligar, que eu tenho quase certeza que ele já está dormindo. Aí quando eu fui para o quarto, o telefone tinha chamado e eu não ouvi, que estava no silencioso. E aí eu liguei para ele. Então, assim, essa palavra hoje foi assim, Deus, tá vendo? Não te falei? Eu te falei, né? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse transbordo, glória a Deus por ter me impulsionado a entrar aqui. Glória a Deus por tudo isso. Eu precisava muito ouvir tudo isso. Eu printei cada comentário seu, cada versículo, que eu quero compartilhar depois com o Marcelo, que está na estrada. Louvado seja Deus. Então, Sandra,
Eu só quero te dizer uma coisa. A despeito do deserto que você esteja passando, que é de um dia, de uma semana, de um mês, de 4 anos, se o seu deserto é a sua menopausa, se o seu deserto é a sua coluna, se são as dores da coluna, se são os embates do inimigo, Deus quer te dizer o seguinte: filha, você é minha filha amada. Amém. Eu Glória a amo Deus. você. Eu estou do seu lado. Não Glória a desanime. Deus. Não desanime. Lembra da cena carregando um filho. Deus está te carregando. Eu sei que é Amém. difícil Glória a crer. Deus por isso. Eu sei que é difícil crer, acreditar nisso. Mas Deus está te dizendo. Não, difícil é não acreditar nisso. Depois eu quero conversar mais com você, vou Glória. adicionar o seu zap. Eu já mandei uma fórmula Amém. de manipulados que eu desenvolvi para minha esposa, para menopausa. Mandei para a Salete, mandei para Samantha, mandei para a Gisela. Ah, eu Vou quero. mandar para você. E tem um outro remédio que agora a minha esposa está tomando, que esse é de uma indústria aí. Não é tão completa quanto a forma que eu desenvolvi. Essa forma que eu desenvolvi foi pesquisa minha. São só produtos naturais, de plantas, vitaminas, aminoácidos, não tem nada químico. E quanto à questão de recuperação hormonal, eu quero te dizer o seguinte: fuja disso. Essa história de reposição hormonal não serve para a mulher, porque os hormônios que os médicos querem receitar para as mulheres repor são todos feitos de urina de égua. E isso só traz transtorno para você. Então, o melhor é você Misericórdia. reativar suas células troncos através de plantas e medicina natural, entre outras coisas, para que o seu corpo possa começar a retrabalhar de novo. Lógico que não vai ser 100% igual antes, porque é o ciclo da vida. Não tem como você evitar. Sim. Mas que vai melhorar os efeitos na sua qualidade de vida, tá? Agora, é fundamental, que é uma coisa que ninguém percebe ou presta atenção, e também nós não somos educados assim, tanto nós homens quanto as mulheres, nós não somos ensinados a nos preparar para a fase da pausa. É os homens na Sim. andropausa e as mulheres na menopausa. E quando ela vem, e isso tem acontecido com frequência, ela tem chegado cada vez mais rápido. Às vezes, mulheres que não chegou nem na casa dos 50 anos já estão com menopausa, já param de menstruar e tudo mais. Mas por quê? Porque os ambientes contribuem para isso. Então, você tem que ter muito cuidado. Agora, você tem que ter mais atenção redobrada com sua alimentação. Você não pode tentar parar de fazer exercício. Invente um outro, descubra um exercício, um desafio novo, que não vai te atrapalhar nas dores da coluna. Mas coluna você tem que cuidar mesmo, não tem jeito. Até expliquei para o Marcelo. Quem sabe era a hora aí de vocês dois dar um pulo aqui em Goiânia, visitar a médica que eu falei aqui, que tem um aparelho que realinha a coluna e faz muito bem. Eu já tratei lá, minha esposa, minha mãe, e vale a pena também. Ok? Eu vou passar Amém. também para você, Ângela. Coloca aí o seu zap aí. Aliás, você está lá no grupo, né? Se você estiver no grupo, Ângela, depois eu te mando no privado, tá? Eu não vou pôr no grupo porque é uma coisa muito pessoal e às vezes o pessoal não vai entender o que está sendo falado lá, não participou da live aqui, então eu mando individualmente. Sim. Mais alguém gostaria de falar? Diogo? Tem notícia da Gisele? Não tem, não tem. Não. Matilde. Matilde tem Mas está em participado? Fortaleza, né? Ah, verdade. É. Ok, Ângela, eu achei aqui o seu zap aqui, depois eu mando para você, tá bom? Já até conversei com Vai quando você. Deus te abençoe. Gente, então é isso. Eu vou colocar meu nome na lista Amém. de lá. Eu estou falando Diogo e o nome dele é Diego. Desculpa, Diego. Você já transbordou com a gente, Diego, ou não? Qual o Diego que é o filmmaker? Steinberg. Steinberg. Ah, Não, acho que não é aquele, não.
Seu áudio, Uma seu pena áudio. essa turma. Microfone fechado. Abre o microfone. Não. Está no notebook? Está no notebook? Não, não está saindo som. Digita aí. Bom, eu não me lembro de ter visto um transbordo seu. Quero te desafiar a colocar seu nome na lista lá, transborde com a gente aí. Você também tem coisa para falar para nós, para transbordar e nos ajudar, tá? Deixa eu ver se eu desmuto você aqui. Não sei por quê. Ele está digitando, gente. Diego Steinberg. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Participei de algumas reuniões, não consigo participar de todas. Ok. Bom, mas faz o seguinte, um dia que você souber que vai dar certo para você falar, já programa aí, coloca o seu nome lá na lista lá, e aí nós temos todo o prazer em te ouvir aí e nos ajudar. Ó, fez um barulho aí. Não, não sai, não sai. Deve ser o microfone que está com problemas. Mas coloca lá o teu nome na lista lá, tá? Meus amados, então é isso. Nós vamos continuar na próxima aí, mais coisas aí sobre o propósito. Viu, Mariana? Depois você passa o link lá para o seu esposo assistir também a live. Talvez pode ajudá-lo em alguma coisa. Onde fica a lista? Fica no grupo. No grupo, você faz parte do grupo lá, Transbordo Pós-IP? Eu, Cláudio? Não, estou falando para o Diego, que ele está sem Tá. microfone. Eu estou falando para ele colocar o nome dele na lista, mas ele não... Deixa eu ver se tem você aqui, peraí. Membros, Diego. Tem você lá no grupo, sim. Estou vendo seu nome aqui. Então, daqui a pouco, quando subir essa live nossa, eu vou publicar lá os links, aí eu ponho de novo a lista. Nós estamos na lista de fevereiro, daqui a uns dias já entra março. Aí você copia o texto, joga lá no WhatsApp, escolhe uma data, põe seu nome, cola novamente, aí já fica marcado aquele dia para o seu nome. Você define o horário, tem gente que faz à noite, tem gente que faz 7 da manhã, 7:30 da manhã. Agora tá. Antes era sempre às 7, agora nós estamos mais variado, porque muita gente tem outros compromissos aí com SPR, com o jogo da vida. Você é vitalício? Aí, então, você vê, é uma dificuldade. Eu não estou conseguindo conciliar a SPR com o jogo da vida. Eu não consegui. O SPR estou para trás muito, muito, muito. Mas estou tentando colocar em dia o jogo da vida. Mas é assim que a gente vai fazer, né? Uma coisa de cada vez. Segunda-feira é terrível. E hora que o Pablo voltar para o Brasil, que ele for fazer de novo 459, que agora é 759, porque quando virou 759, eu não consigo assistir mais. E hora que virar 459, aí vai, não sei nem o que vai acontecer. E ainda agora eu quero assistir o curso lá do Marcos Paulo, lá do primeiro PLD, primeiro lançamento digital. Ele fez um lançamento, mas para quem é vitalício, está lá para assistir. Não assisti nenhuma aula até hoje. Mas, gente, fiquem firmes no propósito, Deus está do lado de vocês. E estamos juntos até depois do final do fim. Bora TTT e vai cuidar da sua vida, porque já é.